Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Percorremos um livro belíssimo, naturalmente não todo, muitos capítulos ficaram para trás, que são também belos, mas não é possível ler tudo na liturgia. Estamos no capítulo 43 de Ezequiel e concluímos a sua leitura, sempre uma leitura semi-contínua. Recordemos-nos que os textos da liturgia não são lidos de modo contínuo, ficam muitos pedaços para trás. Então, a liturgia nos dá o sabor desse livro, naqueles textos fundamentais de cada autor, mas cabe a você abrir a palavra de Deus e ler, meus caros. Eu sempre recordo que é possível ler a palavra de Deus toda em um ano, toda, sem grande esforço. Eu compartilho com vocês uma experiência que fiz no tempo que eu estava na Itália, na Casa de Espiritualidade. Eu chegando ali, nós fazíamos uma experiência de ler toda a Bíblia em 3 meses. Nós nos encontrávamos toda semana para 2 horas de reflexão e depois cada um tinha o dever de casa. O salmo era rezado ao longo, um por dia ou mais, para completar tudo em 3 meses. Depois, para ir de encontro à necessidade do grupo, essa leitura passou a ser em 6 meses, depois em 9 meses. E era uma adesão bela, porque as pessoas, depois que começavam a ler a palavra de Deus, não paravam mais, saboreavam essa palavra e continuavam. A palavra de Deus é o grande tesouro que nós temos na nossa vida. Sabe que uma coisa que tem me chamado a atenção nos últimos tempos é que os jovens, adolescentes, são apaixonados por esses livros de ficção, e às vezes eu os vejo com aqueles livros que são um tijolão assim, muito maior do que toda a Bíblia, e que na verdade são capazes de ler Harry Potter ou todas essas coisas, que não é mal que leiam, não é o problema que leiam isso, é o problema de às vezes crer tanto nisso, perder tanto tempo com isso e não abrir uma página da Escritura. Nós de fato temos fé, porque se nós amamos uma pessoa e essa pessoa nos deixará uma cartinha, a gente vai até memorizar, ler e reler. O nosso Deus nos deixou diversas páginas para que nós nos formemos, para que nós transformemos, e é preciso essa paixão pela palavra de Deus. Hoje, o profeta vai ouvir do Senhor a sua promessa, que ele vai voltar para Jerusalém. Eu vi a glória do Senhor, a glória do Deus de Israel vinda do Oriente. Um ruído de água, semelhante ao ruído de água, o ruído acompanhava, semelhante ao ruído de águas caudalosas. A glória do Senhor entrou no seu templo. Deus vai cumprir a sua profecia, que acompanhou o seu povo na Babilônia e agora vai voltar com o seu povo e vai ocupar a sua casa. O templo ficou cheio da glória de Deus. E agora o Senhor vai dizer ao profeta: Filho do homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar em que coloco a planta dos meus pés, o lugar onde habitarei para sempre, no meio dos israelitas. Deus não vai mais abandonar a sua casa, o seu templo. Deus vai ficar na sua cidade, a cidade santa, a cidade de Jerusalém. A essa cidade o nosso Deus vai voltar, encarnado, na pessoa de Jesus, e ali ele vai dar a vida. Sabe que no ano que vem nós vamos fazer uma peregrinação à Itália, os locais importantes da igreja, Assis, Pádua, Roma e Terra Santa. Iremos nessa cidade que a palavra de Deus canta muitas vezes a ela, a cidade de Jerusalém, que a igreja é a Nova Jerusalém. Iremos nesses lugares aonde o Senhor tocou com os seus pés, com a sua vida, e deu a vida por nós. E ali nós vamos ver essa cidade belíssima, que era a meta de peregrinação dos cristãos. Na Idade Média, os cristãos iam fundamentalmente, primeiro em 3 lugares, que era Roma, daí vem para nós o nome Romaria, Santiago e Jerusalém. Era tão importante ir a Jerusalém que aqueles que não podiam, por motivo de idade, por motivo financeiro mesmo, que se ia a pé, atravessava-se a Europa para chegar a pé. Mas se alguém tinha um impedimento para ir, então em muitas cidades se fazia uma cópia, 7 igrejas que evocavam as 7 igrejas de Jerusalém,
da Terra Santa para que os fiéis pudessem ir dessas igrejas. E depois de São Francisco se acrescentou o quarto local. A peregrinação é importante. Os cristãos, eles acumulavam dinheiro não para fazer turismo, caros irmãos, mas para fazer uma peregrinação que transformava a vida. Pensem, mês de maio do próximo ano nós vamos fazer isso. Vamos chegar nessa cidade para onde o Senhor chegou hoje, na conclusão da nossa leitura na liturgia. No Salmo responsorial de hoje, 84, o Senhor promete 5 coisas fundamentais e que não só promete, o salmista vê se realizar. É a paz que ele vai anunciar. A justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade. O Senhor dará tudo o que é bom. A bondade e a salvação há de seguir os passos seus. Paz, justiça, fidelidade, bondade e salvação. Isto é a presença do nosso Deus. Aclamamos o Evangelho de hoje com uma citação de Mateus 23. Vós tendes um só Pai que está no céu, vosso guia um somente é o Messias. Tirado do mesmo Evangelho de hoje. Depois de ter esses encontros, mais desencontros do que encontros com aqueles que eram líderes da religião de Israel, Jesus no Evangelho de hoje vai falar às multidões e aos discípulos. Veja que é um texto muito duro a respeito das lideranças religiosas de Israel. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Como entender essa frase? Moisés, ele deixou a lei escrita e depois dele a tradição é oral, e isso eram os fariseus e os mestres da lei que liam, que interpretavam, que comentavam. Jesus tem um problema com esse grupo que vai aparecer no Evangelho de hoje, que é a incoerência. Mas veja que nem por isso Jesus vai dizer aos discípulos, não escutem, eles não dizem nada com nada, não vai romper com eles, mas vai dizer hoje assim: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, devem escutá-los, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. É esse o problema de Jesus com eles, a incoerência. Jesus vai dizer para eles muitas vezes hipócritas, que é, recordando o nome de máscara em grego, aquela pessoa que é mascarada, aquela pessoa que anuncia para os outros e às vezes com a sua palavra produz conversão nos outros, mas continua com uma vida distante daquilo que praticava. Um cara confrade meu da província, ele usa uma comparação que o ouvido mais próximo da nossa boca é o nosso próprio ouvido. Aquilo que chega ao ouvido do irmão deve chegar primeiro ao meu ouvido, ao meu coração, para que seja transformado. Mas além disso, Jesus vai dizer: amarram pesados fardos e colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a mover nem sequer com o dedo. Fazemos isso muitas vezes nas nossas pregações, quando nós falamos com nossos irmãos, anunciamos um reino que é tão pesado para os outros, mas nós mesmos não nos empenhamos. Eles usam faixas largas com as escrituras, e é verdade, o modo que se vestiam e que os ortodoxos ainda hoje fazem. Gostam do lugar de honra, de serem cumprimentados. E agora então Jesus vai dizer à comunidade dos cristãos: não vos chameis, não vos deixeis chamar de mestre, de pai e de guias. O mestre é somente um, o pai é somente Deus e guia é somente o Cristo. Isso servia para distinguir os cristãos dos membros do judaísmo, que enquanto eles se chamavam assim, os cristãos não. Tantos nomes que eles usavam, os cristãos não vão usar. Mas isso é sobretudo um reflexo da vivência do Evangelho, de uma espiritualidade que deve nascer do Evangelho anunciado e escutado da nossa fé. Por isso Jesus vai dizer: pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Nós, na liturgia hoje, celebramos o grande São Bernardo, um dos pais da vida monástica, e assim rezamos na oração: ó Deus, que fizestes do abade São Bernardo, inflamado de zelo por vossa casa, uma luz que brilha e ilumina a igreja, dai-nos por sua intercessão o mesmo fervor para caminharmos sempre como filhos da luz. Esse é um santo muito completo: pregador, místico, escritor, abade, conselheiro de bispos, papas e reis.
que Ele interceda por nós, seja o nosso modelo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.